Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre a arte de escrever com ChatGPT. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. ChatGPT escreve? Médio. Médio. Mas ajuda. 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 Vem. Cora, eu ainda não tenho, porque eu acho que eu sou plebeu e não estou na lista dos especiais. Mas algumas pessoas começaram a ver ativado, nas últimas horas, a gente está gravando na quarta-feira o programa de quinta, o Advanced Voice Mode do ChatGPT. E o que é esse Advanced Voice Mode, esse modo de voz avançada? Aquela apresentação espetacular que ficou todo mundo de queixo caído uns meses atrás, em que o ChatGPT conversa como se estivesse batendo papo, como se fosse um ser humano. Esse modo de voz está começando a ser liberado para os usuários. E não é só em inglês, não. É em todas as línguas. Eles estão fazendo essa liberação lentamente e você não pode usar a toda hora. Tem um limite de uso diário, mesmo quando você é usuário pagante do ChatGPT. Quer dizer, deve ter um processamento intensíssimo para esse negócio funcionar. Eu acho que não dá para a gente fazer um programa ainda sobre isso, porque a gente tem de experimentar para poder fazer o programa, né? Agora, uma das coisas mais divertidas que eu vi no Twitter, as pessoas mostrando, é o seguinte: num determinado momento tem um vídeo em que um cara começa a brincar. Agora fala com sotaque assim, agora fala com sotaque assado, agora fala com sotaque não sei o quê. E isso me interessou muito, porque por algum motivo que ninguém jamais conseguiu me explicar, a voz brasileira do ChatGPT fala com R retroflexo. E para nós cariocas, a coisa da porteira é um sotaque muito diferente do nosso. É, né? muito. Eu ainda por cima, por conta da pessoa com quem eu sou casado, ainda acho que o ChatGPT é minha mulher brigando comigo. Coitada da Lia, ela não briga não. Mas me lembra a Lia falando, me lembra a minha mulher falando. E eu fiquei curioso, será que quando esse negócio estiver liberado em português, a gente vai conseguir conversar e tipo, mas agora fala com sotaque carioca, não, agora eu quero um sotaque de Higienópolis. Aqui tá me entendendo? Então, sei lá, será que a gente vai poder escolher o sotaque? E eu acho que vai, porque o processo de seleção é mais ou menos o mesmo de ele compor um texto ou fazer uma imagem. Ele tendo uma base suficientemente ampla de sotaques, eu não vejo por que não faria, não. E bem ou mal ele pode aprender os sotaques com as próprias pessoas falando com ele. Exatamente, né? pois é. Eu tô curiosíssimo. Agora, você andou brincando com o ChatGPT, né? Não, porque se eu estivesse brincando, seria tranquilo. Mas eu realmente, essa semana, eu tive a minha primeira experiência de trabalho. Como é que eu posso te dizer? Trabalho bruto com o ChatGPT. Trabalho de verdade. Trabalho de verdade. Porque até aqui, eu uso muito o ChatGPT. Por exemplo, quando eu termino de escrever uma coluna, eu peço a ele que encontre as palavras repetidas, eu peço a ele que me faça sugestões de títulos, a partir das quais eu tenho ideias de que título fazer. Uma vez ele até me deu uma sugestão de título que eu gostei mais do que o que eu tinha feito. Mas assim, nenhuma coisa era a versão final. Eram sempre subsídios, porque eu estava fazendo, sei lá, resume esse artigo para mim. Agora, eu resolvi fazer, depois que o New York Times fez aquela lista dos 100 melhores livros do século até agora, eu resolvi fazer a minha própria lista dos 100 melhores livros
até agora. Ele me ajudou muito para encontrar as datas em que os livros foram publicados, porque eu fiz uma lista dos livros que foram vindo à minha memória, cheguei a quase 150, mas evidentemente não tinha nenhuma certeza se aquilo havia sido publicado antes ou depois do ano 2000, sabia que era meio que por ali. E ele me deu as datas, eu conferi, as datas estavam batendo. Depois eu pedi a ele que me dissesse as editoras e os tradutores, no caso de ser livro traduzido. E aí foi uma calamidade. Porque ele, onde não sabe, ele inventa. É. E não é que ele inventa o nome de editora do nada, porque aí eu poderia desconfiar. Ele troca. Então, São editoras que existem, né? Então, por exemplo, o livro da Erika Fatland, A Fronteira, aquele livro de viagem sobre as fronteiras da Rússia, é um livro publicado pela Aine. Ele botou a editora LPM. Tá. Os tradutores, ele mistura todos. Mas todos. É. Então, você não tem você tem o Clóvis Marques aqui, você tem a Joana Angélica Dávila Mello lá, e ele embaralha tudo. Mas tudo, tudo. O resultado disso é que eu tive que checar um por um. É. Para ver se estava certo, para ver se as editoras estavam certas. Ainda assim, foi jogo usar o ChatGPT pelo seguinte, porque como eu sei as editoras, de 98% dos livros que eu escolhi, ou digamos, talvez eu sei as editoras com absoluta certeza de 95, 96 dos livros. De memória. Não, mas eu ligo muito para a editora, é uma coisa que é muito importante para mim. E sei boa parte dos tradutores, talvez não tanto quanto a editora, mas eu vi as bandeiras vermelhas ali, né? Ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas foi mais rápido do que eu ter que botar as editoras e depois ter que corrigir. E depois pedi para ele fazer um pequeno resumo de cada livro. De um modo geral, ele acertou. Porque ele vai na Amazon, ele vai no Goodreads, ele vê as críticas que foram feitas e consegue fazer um resumo. Não são resumos brilhantes, mas são resumos que, sim, estão de acordo com o livro. Exceto em um ou outro caso, sei lá, por exemplo, um dos livros que eu botei é o Em Busca da África, do Mancha Jawara, que é um professor americano, afro-americano, que vai à África. Isso é um livro espetacular, eu recomendei aqui. É um misto de busca raízes, livro de viagens. É sensacional. Porém, existe outro livro chamado Em Busca da África, escrito por um rapper, que deve ser incrivelmente mais popular do que o Mancha Jawara. E eu não consegui. Aí eu comecei a mandar ele fazer o resumo por teimosia, para ver se ele chegava no livro certo. Ele não conseguiu. Então tem uns erros assim. Você vê que se fosse uma ferramenta pronta, se ele tivesse feito isso sem erro, teria sido uma absoluta mão na roda. Uma outra coisa, ele arrumou em ordem alfabética primorosamente a lista, mas foi incapaz de arrumar por ordem de ano de lançamento. Cora, eu uso muito modelos de linguagem, os LLMs, né? Tanto o Gemini quanto o GPT, eu uso muito eles profissionalmente. De um mês para cá, o NotebookLM do Google, que usa o Gemini, não o GPT, tem sido o meu parceiro de escrever coluna e escrever ponto de partida direto. Mas a minha experiência trabalhando eu sou usuário pago do ChatGPT e como eu tenho conta profissional também de Gmail, eu tenho acesso ao Gemini e às ferramentas do Gemini através desse negócio, né? Quer dizer, eu uso as últimas versões de cada um. Então. A minha experiência usando profissionalmente é o seguinte:
não é ferramenta de você pedir informação para ele. Não. Não é. Não serve para isso. O que a gente tem que fazer, essas coisas, tipo, bota em ordem alfabética. Tem uma coisa sabe uma coisa que eu uso muito no ChatGPT? Eu publico um Reel no Instagram. Eu imediatamente tiro captura de tela das páginas de analytics, né, de análise de audiência e tudo mais. Aí lá pelo meio do dia, eu tiro mais umas capturas de tela. No final do dia, mais umas. No dia seguinte, mais umas. E mando lá, e vou mandando para ele, é assim que está agora, é assim que está agora, é assim que está agora. Age como um analista para mim de rede social, esse Reel em comparação com os meus outros. E com o passar do tempo, ele começa a dizer, olha, quando se trata desse assunto, nesse enfoque, aqui, ele começa a te dar informação de análise de informação maravilhosamente bem. Mas ele é bom quando você dá a informação para ele. Se você, por exemplo, eu estou chutando aqui, porque essas coisas são sempre experiências. Eu nunca tive que pedir ao ChatGPT uma lista de livros com seus autores, suas editoras, ano de publicação e tradutor. Mas eu imagino que se você tivesse dado a lista dos títulos e mandado ao ChatGPT, agora vai no amazon.com.br e pega lá a informação de qual é a editora, de qual o ano de publicação e de qual é o tradutor, eu aposto que ele ia ter acertado. Mas você tem que dizer, ele é meio burrinho. Você tem que orientá-lo onde que ele busca informação. Bota ali o endereço amazon.com.br. Eu estou dizendo Amazon, poderia ser uma outra livraria, sim. Desde que tivesse Amazon já deve estar habituado, né? Tem um sistema. Eu acho que a Amazon é até o default dele para essas coisas. Né? Possivelmente, mas o problema é que ele busca em tudo quanto é parte. E se ele não acha imediatamente, ele começa a tirar da própria cabeça. E a cabeça dele, ele começa a alucinar. Ele inventa coisas. E ele inventa com uma lógica, como você descobriu. Ele vai botar uma editora que existe. Ele bota editoras que existem, ele bota tradutores que existem. É isso. Mas é uma coisa aleatória. Isso aqui essa pessoa é um tradutor, então manda, entende? Mas se você tivesse mandado ele buscar eu tenho que fazer a experiência. Mas se você tivesse mandado ele buscar numa livraria online em que você tem certeza que esses títulos todos estão lá, talvez ele continuasse cometendo o erro do livro do rapper. Mas os outros possivelmente... Porque são homônimos, né? Exatamente. Mas os outros ele acertaria. Eu uso muito o ChatGPT nesse tipo de circunstância. Há pouco tempo eu tive que fazer uma lista, a gente vai lançar um streaming no meio. E a gente pegou eu não vou falar ainda qual é a produtora, mas a gente pegou uma produtora de filmes e documentários internacional, da qual eu sou muito fã, e que é muito difícil encontrar o material deles aqui no Brasil. E a gente está licenciando. Então, o Ricardo Rangel, com quem você, aliás, fez um programa, fiquei morrendo de ciúmes. Fiz um Pedro e Cora com o Ricardo. Achei melhor não comentar. O Ricardo, que está dirigindo que dirige o streaming do Meio, que a gente vai lançar. E a Flávia Tavares, que é editora-chefe do Meio, a gente fez, entre nós, uma lista de filmes que nós queremos licenciar para esse pacote dessa produtora. E eu tinha duas questões na minha cabeça. Primeiro, eu precisava de uma lista com as sinopses e com a minutagem de cada filme. Eu fui lá, olha, vai em www.xyz.com e pega a minutagem e pega as sinopses de cada um desses filmes e me diz qual é a minutagem total. Quanto tempo que a gente está, quantas horas que a gente está licenciando. Fez lá impecavelmente. É mesmo. Impecavelmente. Eu, assim que chegar em casa hoje, eu vou fazer essa tentativa. E aí depois, porque eu, Ricardo e Flávia fizemos essa lista em cima dos nossos gostos pessoais, em cima um pouco de tentando entender o que as pessoas podem se interessar, eu ainda mandei ele, agora vai lá em canalmeio.com.br/xyz, que é o link da última
pesquisa que a gente fez de perfil de usuários, de leitores, e mandei o ChatGPT. Agora, em cima dessa lista de documentários e filmes que a gente te deu, você acha que pode interessar aos perfis de assinantes que nós temos? E ele deu uma lista detalhada, filme por filme. Isso aqui vai interessar a tal grupo demográfico, isso aqui vai... Mas veja, sempre vai lá no site da produtora, vai lá no site, nesse link aqui dentro do site do Meio para pegar a pesquisa, porque ele precisa ser encaminhado, ele precisa ser levado. Eu mando muito screenshot de coisa, ou então vídeo. O que é isso aqui que está acontecendo? Me ajuda a entender essa situação aqui. Ele é muito bom para ter uma conversa e também muito bom para organizar a informação, mas você tem que dizer para ele qual é a fonte que ele vai buscar, porque senão ele não é confiável, Cora. Será que eu devia ter feito? Eu devia ter feito isso. Eu vou fazer... Bem, eu consertei tudo, evidentemente. Eu fui checar um por um, etc. Passei a noite inteira consertando o que ele tinha feito. Mesmo assim, considero que economizei tempo no trabalho, sem dúvida nenhuma. Me ajudou muito porque o negócio, quando você faz uma lista de 100, é que nunca é 100 que você tem na cabeça, né? No meu caso, estava mais para 150. E aí você tira um, bota outro, depois você, no meio da noite, se lembra de um terceiro que devia ter entrado e você não pôs e tal. E você mexe muito naquilo ali. Então, volta e meia, eu mandava ele rearrumar tudo. Uhum. Eu não me preocupava mais em botar as entradas na ordem alfabética. Eu punha de qualquer maneira, depois mandava ele arrumar. Agora, eu não entendo por que ele não conseguiu arrumar por ano de lançamento, sendo que essa lista que eu dei para ele para arrumar já tinha o ano de lançamento entre parênteses em todos os livros. Eu também não entendo. Isso é um mistério, porque em tese isso é o tipo da coisa que ele deveria fazer bem. Eu também não entendo porque faz sentido. Agora, Talvez se eu dissesse, baseado nesses dados aqui. Às vezes você tem que explicar para ele. O número entre parênteses é o ano do lançamento de cada um desses livros. Partindo dessa informação, bota, por favor, os livros em ordem alfabética crescente ou decrescente a partir dessa informação. Às vezes você tem que ajudá-lo a encaminhar. O número entre parênteses o número começado com 20 entre parênteses porque às vezes ele pode se perder. Essa coisa de como usar, isso foi um insight, na verdade, de um executivo americano, na verdade, não americano, mas que trabalha nos Estados Unidos. Como é uma conversa em off, eu não vou revelar o continente dele, porque eu acho que se eu revelar o continente fica muito óbvio de que alto executivo do Google estou me referindo. Mas eu tive uma conversa longa com esse cara a respeito de inteligência artificial. Ele é um cara que, dentro do Google, é uma autoridade importante no desenvolvimento dos grandes modelos de linguagem, né? E ele que me deu esse insight, que é o seguinte: olha, eu não penso em LLMs, em Large Language Models, eu não penso neles como fonte de informação. Eu penso neles como processadores de informação. Você tem que sempre levar em conta de que eles agem melhor quando eles usam dentro do Google, essa é a palavra que ele usou, you have to ground it. Aterrar. Você tem que aterrar com a informação. O Notebook LM do Google, ele é feito para ser um modelo de linguagem em que você joga PDFs, você joga fotos de texto que você escreveu à mão, você joga texto, TXT, você joga imagens, você joga informação para ele e ele faz leituras em cima daquela informação que você deu. Quer dizer,
A lógica dele já é uma lógica diferente do ChatGPT, no sentido de que não é uma caixa de chat, abre e você tem uma conversa com ele. Ele já te orienta na interface a me dar informação e vamos conversar sobre a informação que você me der. Isso é genial, né? Ele já reorienta e, de certa forma, é uma maneira mais inteligente de usar essas ferramentas. Depois que eu comecei a usar o Notebook LM, a maneira como eu passei a usar o ChatGPT se tornou completamente diferente. Porque agora, a maneira como eu uso o ChatGPT é sempre abrindo o celular, eu uso o aplicativo, nem abro mais na web. Eu uso o aplicativo no meu computador. Eu abro e já vou lá no maisinho e subo um arquivo de qualquer coisa. É sobre isso que a gente vai conversar. Ou então, eu mando uma URL, um link. Ou eu vou te mandar agora 6 URLs, 6 links. Tudo isso aqui são... Outro dia, ontem mesmo, eu estava antes do Mesa do Meio, eu recebi um relatório de um grupo de estatísticos que fizeram um estudo detalhado de eleições passadas na Venezuela e dos boletins de urna que a oposição conseguiu ter acesso, para, em cima disso, fazer um cálculo de quanto deve ter sido a eleição, né? E é um estudo super complexo e daquelas coisas, a metodologia é revista por pares, quer dizer, já é um método de você fazer... É um método que é usado para fazer tira-teima de eleição. Só para a gente ter certeza de que o cálculo da eleição foi certo, aí você pega uma quantidade de boletins de urna, você compara com eleições passadas, você vê determinadas tendências, enfim, é aquela coisa que o estatístico faz, né? Agora, é um paper de estatístico, né, Cora? Eu estou acostumado a ler paper de cientista político, é um pouco diferente. É verdade. Eu joguei as informações, o artigo para o ChatGPT e algumas reportagens sobre o debate e tal, e comecei a ter uma conversa com o ChatGPT para ele me ensinar, me explicar o que os matemáticos tinham feito. E ele é sensacional como uma ferramenta disso. Entendeu? De te ajudar. Eu tenho um Notebook LM aberto, que eu vou abrindo eles e vou criando. Para cada assunto você cria um notebook, né, um caderno. Eu tenho um no qual eu jogo todas as pesquisas de opinião que chegam de Brasil. Aí chega um PDF da Quest, chega um PDF da Ideia Big Data, chega um PDF da Atlas, chega um PDF do Datafolha, ou então eu estou pesquisando alguma coisa, deixa eu baixar esse PDF do Datafolha aqui e tal. Eu vou jogando lá, eu vou jogando lá, eu vou jogando lá. E aquele é um lugar em que eu faço perguntas sobre o que o brasileiro pensa. Como é que é a evolução do brasileiro ao longo do tempo de tal assunto e tudo mais. Mas é sempre aterrado em informação. Eu não vivo mais sem essas ferramentas. É muito esquisito. Eu estava pensando exatamente isso. Você estava falando isso e esse exato pensamento passou pela minha cabeça. Porque nós começamos a conversar de ChatGPT no outro dia. 2 anos? Dezembro de 22. Né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a nossa vida de trabalho mudou completamente. Radicalmente. Eu consigo trabalhar sem ChatGPT, mas era muito mais complicado. Dá muito mais trabalho, toma muito mais tempo. Toma muito mais tempo. A gente é mais eficiente. Eu realmente ganhei muita eficiência com o ChatGPT. Não, Essa coisa simples de dizer quais são as palavras que eu repeti, não deixa de ser sensacional pelo seguinte, porque o meu processo habitual para isso, porque tem uma hora, quando a gente escreve, que a gente lê, relê, tem palavras que somem, que não se deixam encontrar. Todo mundo que escreve sabe disso. Poxa, está aqui tempo, repetido 2 vezes na mesma frase, você não vê mais, tem uma hora que você está com aquele texto. Então, tipicamente, eu levanto, vou à cozinha, faço um café, brinco com os gatos, às vezes deixo o texto dormindo de uma noite para outra, enfim. Mas, cara, você joga no ChatGPT, isso ele faz muito bem.
Tá aqui, essas palavras foram repetidas. Então. Quer ver uma coisa que é curiosa? Outro dia eu tive uma conversa com o ChatGPT, porque eu tenho conversas com o ChatGPT, né? Que eu comecei da seguinte forma. Eu vi alguém no Instagram dizendo que tinha feito isso e que o ChatGPT tinha melhorado muito, porque ele vai guardando uma memória a seu respeito, né? Sim. Então, a pessoa recomendou o seguinte prompt: me faça perguntas que vai te ajudar melhor a compreender como eu trabalho. Ah, ótimo. Eu fiz 30 perguntas. Ótimo. 30 perguntas que ele lançou. Eu, não, calma. Me faz 5 perguntas hierarquizadas por prioridade. Porque eu também, o ChatGPT, eu tenho aqueles chats abertos e eu volto a eles, né? E uma das perguntas que ele fez foi: como jornalista, quais são os jornalistas que de alguma forma te influenciam? E eu, como é que eu respondo isso? E aí eu comecei a fazer uma lista mental. De fato, existem jornalistas que em fases diferentes da minha vida foram importantes de você pensar a profissão, né? E aí, não, vamos lá, começar. Gay Talese e Joseph Mitchell, que são 2 dos pais do jornalismo literário. Aí eu peguei... eu gosto muito da Miriam Leitão, eu gosto muito do Hélio Gaspari, eu gosto muito da Dorit Harazin. Tem um jornalista de São Francisco, que era um cara mais de notinhas, chamado Herb Ken, que eu adorava o trabalho do cara. A maneira como o Indro Montanelli, na Itália, no Corriere della Sera, lidava com livro de história, me fez mudar a maneira como eu penso o livro de história. O David McCullough, que é um jornalista, escritor de livros de história americana, é um cara que é super importante para mim. Aí eu comecei a listar os jornalistas que me influenciaram por terem sido meus chefes, por terem sido... Aí eu cheguei até a Kara Swisher, como eu acho que hoje, atualmente, é grande jornalista de tecnologia dos Estados Unidos. Então eu comecei a fazer uma lista, assim. Não, para, tô escrevendo nome demais. Esses aqui são os nomes, o que isso te diz a meu respeito? É incrível a resposta que ele deu. Você provavelmente gosta muito de misturar história com suas análises. Você provavelmente faz textos mais literários. Mais literários quando narrativos, né? E meus livros tendem a ser assim mesmo. Sim. Você gosta de texto mais analítico, em que você pega os fatos e você... Começou a fazer uma descrição e tudo mais, tal. Agora, me ajudaria muito se você desse... Ele sabe que eu faço roteiro de vídeo e que eu faço artigos, né? Colunas/artigos. Me ajudaria muito se eu pudesse receber alguns textos seus. Eu, tá bom. Peguei minhas últimas colunas, joguei lá. Isso é uma excelente ideia. Peguei alguns roteiros de ponto de partida, joguei lá explicando, ó, aqui são colunas para o Meio ou para o Globo, aqui são textos do ponto de partida. E aí começou a fazer uma análise, olha, e ele começou a perceber, falar de como que tem coisas de cada uma daquelas figuras que eu falei nos textos que eu escrevo. E ele tinha toda a razão em todas as observações. Que sensacional, né? É muito interessante. Eu estou louca para testar isso em casa. Muito interessante, Clara. E a ideia, no fim das contas, é você dar esse tipo de informação para o ChatGPT, porque aí ele fica uma ferramenta melhor para você. Entendeu? Para o tipo de coisa que você usa para ele. Fica entendeu? Personalizado. Exatamente. Enfim, eu sou... Perdoe o entusiasmo. Eu gosto muito dessa ferramenta. Você é mais heavy user do que eu. Eu sou encantado demais com essa ferramenta.
Eu tenho muito trabalho para fazer, Cora. Pois eu é, preciso de é ajuda. verdade, é verdade. Eu tenho muito menos coisa. Menos oportunidades de usar ele, realmente, né? Talvez. E também o tipo de coisa que eu faço, que a minha coluna é uma coisa mais de imaginação do que de fato, realmente. Então, dentro disso... Você faz crônica, né? Muita crônica. Dentro disso, o ChatGPT não ajuda muito. Porque, exatamente, às vezes eu pego, isso é uma coisa curiosa, eu pego um texto, não estou feliz com o parágrafo, melhore isso. Ele piora. Ele piora. Sempre. Quer dizer, ele tira o que são as minhas características e bota o básico, ele bota a escrita mais careta, mais sem sal que você pode ter. Então, nisso, ele não consegue me ajudar. Ele consegue me ajudar muito nesse negócio das palavras repetidas. Às vezes, eu digo, como posso melhorar isso aqui? Eu tenho mania de escrever frases muito compridas. Ele corta as frases pelo meio. Enfim. Cora, ele não é um bom escritor. Não, mas ele te dá boas dicas. Ele é um bom analista. É um bom analista de informação. Agora, eu arriscaria chegar para o ChatGPT um dia e falar, olha, agora eu vou te dar alguns textos meus porque eu quero que você conheça o meu estilo de escrita. Aí joga uns 10 textos. Eu já fiz isso. Já fez isso. E ainda assim não... Fiz isso logo no começo, porque eu queria que ele tivesse uma visão do meu estilo para corrigir. Eu tinha esse sonho que eu ia fazer o esqueleto da coluna e ele ia... Não, ele não é bom escritor, não. Fazer o resto, mas isso foi um sonho que foi para o ralo. E eu botei vários textos meus e disse, olha, esse é o estilo de Cora Rona, e eu me referindo em terceira pessoa, para ele dizer... Melhore esse texto de acordo com... Ele pediu para ele escrever, sei lá, 2 parágrafos sobre... Nem me lembro mais o que eu estava testando ele. 2 parágrafos seguindo o meu estilo, ele não consegue. Sabe o que é? Nós somos escritores profissionais. O nosso trabalho é escrever. Não estou falando isso como... É porque nós somos pagos para escrever. Nós vivemos de escrever. Então, esse é um ofício que a gente exerce diariamente. Todo mundo que vive de escrever, escreve todo dia. Escreve todo dia e lê todo dia. Todo dia a gente lê alguma coisa, pode ser uma matéria de jornal. Mas todo dia a gente está lendo e todo dia a gente está escrevendo e a gente passa um pedaço do dia fazendo isso. Quando você está fazendo isso há algumas décadas, para um público amplo, você simplesmente sabe escrever. Eu realmente acho que isso é uma coisa que se aprende. Existe o talento, evidentemente, mas qualquer um é capaz de aprender a escrever e é o exercício diário que junta esses 2 pedaços, o pedaço ler e o pedaço escrever. A maioria das pessoas não tem como matéria final do seu trabalho, como objetivo final do seu trabalho, ter um texto escrito. Para a maioria das pessoas, o texto é o e-mail, a coisa que escreveu ali no Facebook, tudo mais. Então, para a maioria das pessoas, o ChatGPT ajuda a escrever. Torna o texto mais claro, mais objetivo, mais, sei lá, coisa. Para gente como a gente, ele sempre vai piorar o texto. Verdade, porque a gente conta com o inesperado e com a ideia que nunca teve lá. E o ChatGPT não chega nas ideias que nunca tiveram lá, porque ele precisa das ideias que sempre estiveram lá. É isso. Pronto. É isso. E a gente se vê na terça, né? A gente se vê na terça. Então até terça-feira agora. Foi uma conversa divertida hoje. Não foi? Eu acho que Meio Perspectiva IA é mais um produto premium do Meio, uma edição especial em PDF com 47 páginas, com artigos que vão a fundo sobre os temas abordados aqui nesse webinar.
O Meio nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a estarem informadas para lidar com os desafios do mundo moderno. Meio Perspectiva é uma nova forma de retribuir o apoio aos nossos assinantes Premium. Siga o link pelo QR Code que aparece aqui na tela para assinar o Meio Premium e garantir já o seu. São só R$15 por mês. Uma edição especial onde toda a equipe do Meio se esforçou para criar um conteúdo inédito e relevante que você não vai encontrar em outro lugar. Escolhemos a inteligência artificial como tema dessa primeiríssima edição devido ao impacto que ele está tendo em nossas vidas e que só irá aumentar muito nos próximos anos.